Pai querido, obrigado pela tua igreja, obrigado porque o Senhor tem nos ajudado dia após dia, tem nos guiado, tem nos fortalecido. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem nos incentivado a buscar a tua palavra, a estudar o teu evangelho. Te pedimos pelos pequenos grupos, pelo batismo, por novos membros, por novas pessoas que podem congregar conosco, a Deus. E te pedimos que o Senhor faça com que a nossa igreja cresça, não para o nosso orgulho, mas para que mais pessoas possam fazer parte da nossa igreja, da nossa família, conhecendo o verdadeiro evangelho e sendo edificados pela palavra. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude em todas as nossas atividades, em todos os nossos eventos. Ó Deus, também queremos te pedir pela tua palavra neste momento, que ela possa falar no nosso coração, possamos ser edificados por ela, possamos ser transformados e realmente que o Senhor mude a nossa vida para a glória do Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versículos de 5 a 6. Mateus 5. Ok? Todos acharam? Mateus capítulo 5, versículo de 5 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Amém? Nós começamos essa série do Sermão do Monte. Na verdade, nós já começamos a pregar Mateus desde o ano passado e demos uma pausa, fomos para Gênesis e agora voltamos em Mateus capítulo 5. Semana passada, o Kelson pregou do 1 ao 4, colocando ali as primeiras duas bem-aventuranças, são 8. Jesus está aqui no monte, ensinando uma multidão de pessoas. A gente não sabe direito qual é este monte que Jesus está. Ele está ensinando literalmente de Mateus capítulo 5 a 7, que nós chamamos do Sermão do Monte. Na verdade, nós também poderíamos chamar do Sermão do Reino, o Sermão do Reino de Deus. Porque Jesus está literalmente falando como é o reino de Deus e como os súditos do reino de Deus, aqueles que servem o reino de Deus, como eles devem agir, qual é a forma que eles são, como eles são e como eles agem. Jesus começa então o seu discurso explicando quem são os verdadeiros bem-aventurados. Essa palavrinha não é muito comum para a gente no português, né? Mas essa palavra bem-aventurados, ela traz uma ideia, no original, a ideia de Macários. Essa palavra original é Macários no grego, ou seja, os bem-aventurados, os Macários, para os judeus daquela época, eles eram considerados como aqueles que seguiam de fato a lei de Deus à risca, aqueles que realmente cumpriam toda a lei. E por isso, por cumprirem a lei de Deus, eles eram abençoados, e por isso vem essa palavra Macários. Eles eram bem-aventurados, eram abençoados por Deus, e nada de mal, então, em sua vida poderia acontecer. Então, a sua vida começava a prosperar. Então, aquele que se enriquecia por cumprir a lei de Deus, aquele que sentia paz em seu coração, aquele que se tornava um grande sacerdote, se tornava um grande mestre da lei, esses eram então os chamados Macários. Eles baseavam essa ideia, essa filosofia de acordo com Deuteronômio 28, onde nós encontramos literalmente ali bênçãos
e maldições que Deus traz. Aquele que cumpre a lei de Deus será abençoado. Aquele que não cumpre a lei de Deus será amaldiçoado. Então essa ideia de bem-aventurado, ele traz de acordo com este pensamento dos judeus. Então, se eu cumpro a lei de Deus, eu sou bem-aventurado. Nos tempos atuais, a gente poderia dizer que bem-aventurado é aquele talvez, pelo menos na juventude ali, é aquele que posta a sua foto no Instagram junto com a sua esposa ou então sozinho no Bahamas ou então nas Ilhas Maldivas. Talvez seja esse o bem-aventurado. E às vezes dá até raiva de entrar no Instagram porque parece que todo mundo lá é feliz, né? Todo mundo, ninguém passa mal, todo mundo é feliz. Ou aquele que acabou de comprar a sua Lamborghini e está passeando pela cidade, e às vezes eu olho alguns carros mais chiques aqui em Piripiri, eu fico imaginando o que aquele homem, que aquela mulher trabalha para ter um carro daquele. Talvez aquele que finge que tem uma boa saúde mental, talvez é aquele que tem uma casa gigantesca, talvez é aquele que tem muitos bens, ou que tem uma família bonita. A gente considera esses como aqueles bem-aventurados. Talvez seja aquele que tenha dinheiro, mulher ou mulheres, dependendo do ambiente onde você está. Talvez não ter filhos. Hoje em dia, não ter filhos, muitas vezes é considerado como uma pessoa abençoada. Talvez é viver viajando, como eu disse, fingir que está feliz, postar fotos bonitas no Instagram. Hoje em dia virou habitual, virou comum ter um relacionamento aberto. Então você tem a sua esposa, mas você tem um relacionamento aberto e está tudo bem, e isso é ser feliz, e isso é ser bem-aventurado. Você ser pai de pet e não querer ser pai de filho de verdade. Então existem muitas maneiras como as pessoas consideram e invejam umas às outras, dizendo que aquela pessoa é feliz. Como eu queria ser igual àquela pessoa, porque aquela pessoa realmente é bem-aventurada. Mas o que define felicidade? O que define realmente bem-aventurança? Jesus deixa bem claro que ser feliz é diferente de tudo o que o nosso coração deseja ser feliz. Ser feliz é diferente de tudo o que o mundo diz que é ser feliz. É totalmente diferente. E como já foi dito, bem-aventurados, essa palavra macários, é diferente de uma mera felicidade. Porque essa palavra tem mais a ver com o que nós somos, e não com o que nós sentimos, ou não com o que nós estamos naquele momento. Estou feliz agora. A ideia de bem-aventurança é a ideia de realmente regozijar, é um sentimento permanente, é uma vida permanente, é contentamento, não é somente uma alegria momentânea, estou bem-aventurado hoje, não, sou bem-aventurado, apesar dos problemas, apesar das lutas. E como foi dito, essas 8 bem-aventuranças não são simplesmente um alvo do cristão. Eu tenho que alcançar essas bem-aventuranças. Não é simplesmente um alvo, eu tenho que ser isso. Também é. Mas é também, principalmente, é uma característica, são características de todo o cristão. Então, como vimos na semana passada, o cristão, ele é bem-aventurado porque ele é pobre em espírito. Segundo, ele é bem-aventurado porque ele chora. Então, bem-aventurados são os que choram. São características dos cristãos. Não são simplesmente um alvo do cristão. É também, mas não é somente isso. E como eu falei, que essa ideia de que Jesus está pregando sobre o reino, ele está colocando essa ideia de bem-aventurados como aqueles que fazem parte deste reino. Então, se você faz parte do reino de Deus, você tem essas características.
Se você não faz parte do reino de Deus, não faz sentido ter essas características. Como também foi dito, que é bem parecido com Gálatas 5, 22 e 23, com os frutos do Espírito. São o nosso alvo, termos o fruto do Espírito, todos os frutos ali, o amor, paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio, são o alvo do cristão, mas também a característica do cristão. Porque ele recebe o Espírito Santo em sua vida, e o Espírito Santo gera esses frutos no cristão. Então, quando o cristão, ele se torna, quando uma pessoa se torna então cristã, ela recebe essas características de Deus. Ela se torna uma pessoa bem-aventurada. E o mundo não consegue entender. As pessoas do mundo não conseguem entender essas bem-aventuranças. E com certeza, quando Jesus disse isso, foi um escândalo para os judeus. É um escândalo para nossas vidas e é um escândalo para todo aquele que não crê em Cristo Jesus. Martin Lloyd-Jones, ele foi um grande puritano, um grande pregador no passado. Ele tem um livro gigantesco, só chamado O Sermão do Monte. Se não me engano, é mais de 500 páginas esse livro, que foi uma pregações dele na igreja sobre Mateus 5 a 7. E ele comenta o seguinte, que o mundo não é somente diferente do crente. O mundo nem ao menos é capaz de entendê-lo. Para o mundo, o crente é um enigma. Para o mundo, o crente é um enigma. As pessoas não conseguem entender os cristãos. Muitas vezes nós não conseguimos nos entender. Mas o mundo não consegue entender por que o cristão faz o que faz. E é exatamente isso que Jesus está trazendo para nós. Semana passada, então, foi falado as duas primeiras características. Primeiro, os pobres em espírito, e segundo, os que choram. A gente não vai se atentar a isso neste momento. Você pode depois assistir essa pregação no YouTube novamente. Mas foi falado sobre essas duas características. Bem-aventurado é aquele que é pobre em espírito, ou seja, aquele que reconhece a sua fraqueza espiritual. E bem-aventurado é a pessoa que chora. E a ideia aqui é a pessoa que lamenta pelo seu pecado, pelo pecado dos outros, pelo pecado do mundo. Ser pobre em espírito, então, nos leva a ter um espírito de lamentação. Então, ser pobre em espírito nos leva a ter um espírito de lamentação, que, consequentemente, então, nos leva a ter um espírito de mansidão, que é o que veremos hoje. E ser manso nos leva, então, a ter um espírito justo. Então, é isso que nós veremos no dia de hoje, sobre mansidão e sobre justiça. Nesses dois versículos, então, Jesus ele está descrevendo as características dos que serão abençoados, ou dos que são abençoados. Ele afirma aqui que os que vivem com humildade e gentileza serão então recompensados com a posse da terra. Ele também diz, Jesus ensina, que aqueles que buscam a justiça, aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus, têm um sincero desejo de viver de acordo com a vontade de Deus, serão satisfeitos em sua busca, realmente encontrarão a justiça. Esses dois versículos, então, nos lembram que a humildade, a mansidão e a busca por justiça são valores extremamente importantes na vida cristã. E aqueles que praticam, aqueles que realmente buscam a mansidão e a justiça, eles então serão abençoados, já são abençoados e serão abençoados por Deus. Vamos olhar primeiro então para os mansos. Vamos ler novamente versículo 5, que diz o seguinte: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansos são aqueles que não se impõem sobre outras pessoas, a fim
de promover os seus próprios interesses com base na sua força. Então não são aquelas pessoas que se impõem sobre os outros. Ah, eu sou melhor do que você, eu sou maior do que você. Manso, ou a palavra também pode ser traduzida como humilde, é aquela pessoa que herdará a terra por confiar que Deus tem um controle sobre todas as coisas. Que Deus, que a justiça, ela vem do Senhor. A gente vai ver no final que mansidão e justiça é bem parecido uma coisa com a outra. Esse texto, ele provavelmente está relacionado, você não precisa abrir porque eu vou ler aqui, ele proximamente está relacionado ao Salmo 37, versículo 11, que diz assim: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, a gente sabe que Jesus, apesar de ser Deus, mas a sua humanidade, Jesus, ele pega muitos textos do Antigo Testamento e traz e aplica isso ao coração de todo aquele que busca o Senhor. Então é interessante que este versículo, Jesus, ele não está inventando algo novo, digamos assim. Ele está usando o Salmo 37 para aplicar aos judeus como eles deveriam ser. Então ele repete o que a lei de Deus, o que o Salmo especificamente 37 está dizendo. Ele repete, olha, vocês sabem, lá no Salmo 37 está escrito, os mansos herdarão a terra. Vocês deveriam cumprir isso. A gente vai ver mais para frente que Jesus diz que ele não veio para revogar a lei de Deus, mas ele veio para cumprir a lei de Deus. Jesus aqui, ele prova para nós que ele não está querendo mudar aquilo que o Antigo Testamento diz, mas ele está autenticando aquilo que a lei, aquilo que os profetas, aquilo que os salmos falaram. Então o que Jesus está usando aqui é literalmente o Salmo 37, versículo 11. Os mansos herdarão a terra. Possivelmente também ele está usando Isaías 29, 18 a 20, que diz o seguinte: naqueles dias, então a ideia de algo futuro, naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas os olhos dos cegos haverão. E os mansos terão cada vez mais gozo no Senhor, e os pobres dentre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o opressor é reduzido a nada, e não existe mais o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade serão desarraigados. A ideia aqui, então, é mostrar que os mansos, aquelas pessoas que são calmas, aquelas pessoas que não rebatem uma outra, mas dão a cara a tapa, como a gente diz, esses serão recompensados pelo Senhor. Já falaremos sobre a recompensa, mas primeiro vamos focar em qual deve ser o nosso foco, quem devemos imitar ao sermos mansos. E é interessante que em Mateus 11, 28 a 30, fala que próprio Cristo Jesus, ele é a fonte da mansidão de cada cristão. O próprio Cristo Jesus foi manso, e por isso nós também devemos ser mansos. Mateus 11, 28 a 30, eu vou ler aqui. Já foi lido na semana passada também esse texto, mas que diz assim, Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O próprio Cristo está dizendo, eu sou manso e humilde de coração. 1 Pedro 2, 22 a 23, também diz assim, ele não cometeu pecado,
nem na sua boca se achou engano. Sendo injuriado, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Esse texto prova para nós que o próprio Cristo Jesus era uma pessoa, na sua humanidade, extremamente mansa. No entanto, nós não podemos entender que mansidão é sinônimo de fraqueza. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas que pegam esse texto e colocam Jesus, principalmente em filmes. Por isso que eu não gosto muito de filme que apresenta ali Jesus. Tem algumas críticas sobre isso. Mas geralmente nos filmes, ou nas imagens que trazem Jesus, traz Jesus como uma pessoa fraca, como uma pessoa raquítica, como uma pessoa que vai falar com Jesus. Jesus parece que responde ali de uma maneira tão... Jesus era manso, com certeza era manso. Mas com certeza, Jesus era também símbolo do que é ser homem de verdade. Ele era um homem firme. Então, ser manso traz muita ideia, não, aquela pessoa é mansa. E aí traz aquele senhorzinho que é raquítico e está ali. Não é isso. Ser manso não é se submeter. Quando alguém fala com você, você abaixa a cabeça e não responde. Quando alguém te xinga na rua, você simplesmente olha para baixo e sai chorando. Não é isso. Ser manso é ser firme, mas é não responder à altura. Ser manso, quando alguém vai para atacar a sua esposa, não é você olhar e falar assim, ataque a minha esposa e tudo bem. Não, a gente tem que ser firme, tem que proteger a esposa, tem que proteger as crianças, temos que ser firmes em relação a isso. Mas ser manso é não responder quando uma pessoa te xinga e você xinga de volta, e você fala um monte para a pessoa, você responde à altura. Não, é você responder com firmeza, mas responder com mansidão. Ser manso não é sinônimo de fraqueza, mas é sinônimo de humildade. É sinônimo de humildade. Então nós devemos entender que é a disposição de sofrer em vez de causar dano àquela pessoa. Quando acontece alguma coisa, nós estamos dispostos então a sofrer, assim como Cristo sofreu na cruz por amor a nós. Nesse sentido, ele foi extremamente humilde, extremamente manso, porque ele tinha todo o poder para acabar com todas aquelas pessoas que estavam dando chicotadas, xingando e cuspindo em Cristo Jesus. Mas ele foi manso e humilde de coração, como esse texto de Mateus 11, 28 diz, e continuou glorificando ao Senhor até a morte e a morte de cruz. Isso é ser manso. Então muitas vezes a gente entende, aquela pessoa é mansa. Muitas vezes aquela pessoa é só quieta mesmo. Muitas vezes aquela pessoa é só fraca. Mas isso não é ser manso. Ser manso é, mesmo tendo o poder de fazer alguma coisa, ainda assim eu não faço, eu não revido. Ele traz então a consequência ou a bênção de ser manso, de ter essa característica como cristão de ser manso. E a bênção aqui é que essa pessoa herdará a terra. Então, fazendo alusão ali ao Salmo 37, 11, mas também possivelmente está relacionado à própria promessa feita a Abraão, lá em Gênesis 12, de 1 a 3, como a gente já viu aqui, de que foi prometido que ele herdaria a terra. Ele herdaria a terra, herdaria uma nova terra. Só que esta terra aqui, para nós, cristãos, possivelmente essa bênção, não é simplesmente esta terra aqui, né? Mas o novo céu e a nova terra, o novo céu e nova terra restaurados. Lá em Hebreus 11,
versículo 16, diz assim: mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, prova para nós que o nosso desejo não é herdar esta terra, mas sim uma terra celestial. Deus nos dará um novo céu e uma nova terra. O próprio Abraão esperava isso. Ele esperava possuir essa terra de Canaã, mas ele não esperava somente essa terra, mas uma futura terra, onde seria esse novo céu e essa nova terra. A promessa, então, para aqueles que são mansos, é que eles herdarão os céus, ou novos céus e nova terra. Eles habitarão com o Senhor e receberão isso como herança. A pergunta, então, é se você é manso, como Jesus foi manso. Se você, quando se converteu, continuou iracundo, continuou bravo com todo mundo, será mesmo que a sua conversão ela foi verdadeira? Mas se houve uma mudança significativa, você que era totalmente revoltado com tudo e todos, e queria explodir com qualquer pessoa que passasse na rua, e de repente Cristo vem em seu coração e transforma a sua vida, transforma o seu coração, Ele também transforma esse seu caráter, e você passa então a se tornar uma pessoa mais mansa, e não responder à altura, mas dar palavras brandas e de sabedoria em resposta a outros. Ser manso, então, é reconhecer que a justiça, ela pertence ao Senhor. E é por isso que ser manso está relacionado a também ter fome e sede de justiça. Romanos 12, versículo 19, diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E é por isso que ser bem-aventurado, versículo 6, diz então: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ser justo, bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. São aqueles que reconhecem que Deus, somente Deus, é a fonte suprema de justiça. De tal forma que eles anseiam que o caráter justo de Deus fique evidente na sua vida e também fique evidente na vida de outras pessoas. A ideia de ter fome e sede de justiça é porque ele sabe que muitas vezes a justiça não virá pelas suas próprias mãos, mas que a verdadeira justiça, ela vem por meio de Deus. Isaías 55, 1, diz assim: ó vós, todos os que têm sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A ideia desse texto aqui, de Isaías 51, ele traz a ideia de que no céu nós conseguiremos comprar aqui, entre aspas, as bênçãos de Deus, que aqui é descritas como vinho e leite. Então você que tem fome e sede de justiça, um dia você será saciado. No céu, ele faz essa alusão ao céu, aqui em Isaías, no céu você receberá, você poderá comprar a justiça de Deus. Isaías 66, de 1 a 2, diz também o seguinte: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós?
E que lugar seria o do meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o humilde e contrito de espírito, quem treme da minha palavra. Esse texto deixa bem claro que o Senhor é dono do céu, o Senhor é dono do trono, o Senhor é o justo. Mas o Senhor não deixa aquele que não tem a justiça hoje em dia, não deixa ele necessitado, mas ele olha para os oprimidos, ele ora para o humilde e contrito de seu coração. Justo, então, aquele que tem fome e sede de justiça, é aquele que não busca a sua própria justiça. Não somente a sua própria justiça ao mundo, mas a si mesmo também. Porque Isaías 64, versículo 6, diz que todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundície. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam. Nós vivemos em um mundo totalmente injusto. E cada dia mais que vai passando, às vezes não tenho nem vontade de ler notícias. Porque a cada dia mais que vai passando, a gente começa a perguntar aonde este mundo vai acabar. Aonde esse mundo vai acabar? Não vou citar aqui, mas o que estão fazendo com os missionários hoje no Brasil, no povo Yanomami, tentando tirar missionários de lá porque estão pregando o evangelho. O que estão fazendo com as escolas, de pregando totalmente contra o evangelho e proibindo cristãos de pregar o evangelho em qualquer ambiente. A realidade é que o Brasil não está muito distante de muitos países onde o evangelho é impossível de ser pregado, onde o evangelho é proibido de ser pregado. Não estamos muito distantes disso. E cada vez mais que eu olho para essas injustiças, para a maldade do mundo, cada vez mais meu coração está quase como o coração de Abacuque, de perguntar ao Senhor: Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não vê nada disso? O Senhor está cego? O Senhor não ouve? Há injustiça no mundo, pessoas matando umas às outras, e parece que Deus não faz nada. E muitas vezes a nossa vontade, ela é de talvez pegar uma arma, ou talvez de pegar alguma coisa e fazer justiça com nossas próprias mãos. Ir no Senado e fazer o que quiser lá, ir até Brasília e fazer passeatas violentas. A gente não está falando aqui de passeatas pacíficas de fato, mas manifestações violentas. A nossa vontade, seja o que nós acreditamos de política ou não, mas a nossa vontade muitas vezes é de fazer a justiça com as nossas próprias mãos. E a gente está falando de ambiente, de algo geral na política, mas dentro da nossa própria casa, ou com nossos parentes, ou com nossos vizinhos, a nossa vontade é ir e arrebentar tudo e fazer a justiça como eu quero, com as nossas próprias mãos. Mas Deus deixa bem claro que a nossa justiça, ela é como um trapo de imundícia. Por mais que a gente tente fazer alguma justiça, nós não iremos conseguir fazer ela plenamente. Por mais que a gente também tente, por exemplo, ajudar o pobre e dar alimento ao pobre, e achar que nós estaremos 100% glorificando a Deus fazendo isso, ainda assim, nós não vamos conseguir adorar o Senhor, porque qualquer justiça, qualquer ato de bondade que nós possamos fazer, ele é como um trapo de imundície, como algo sujo, como um lixo, como um esterco. Nenhuma boa obra poderá primeiro te salvar dos seus pecados. Então, se você tentar buscar a justiça de Deus por suas próprias mãos, as suas boas obras, que você pode chamar de boa, não pode te salvar dos seus pecados.
nenhum tipo de purificação humana, seja cerimonial ou qualquer outra, pode lavar o seu pecado. Nenhum sacrifício seu é capaz de extirpar a culpa humana, não somente sua, mas de apagar a culpa humana. Nenhum sacrifício seu, nenhum ser humano é capaz de fazer expiação pelo pecado da humanidade, de fazer expiação pelo pecado dos outros. Você não consegue fazer 100% a justiça no mundo. Se essa justiça não vier de Deus, você não consegue ser bonzinho, você não consegue fazer boas obras, você não consegue fazer uma justiça plena. Então, o que é justiça? Justiça, ela só vem do Senhor. A justiça, ela só vem de Deus. Embora, então, seja impossível que as boas obras justifiquem alguém, é também impossível que uma pessoa justificada possa viver sem boas obras. E é aqui que está a chave. Por mais que você não consiga, por si mesmo, fazer boas obras, fazer obras justas por si mesmo, você que foi salvo por Cristo Jesus, você que recebeu a justiça de Deus, aí sim você pode fazer atos de bondade, você pode fazer boas obras para a glória de Deus. Por que o cristão faz caridade? Para ganhar a salvação? Não. É porque ele já foi salvo. E ele deseja que a justiça de Deus seja feita na terra. O que é justo? Que todas as pessoas passem fome? Não. É justo que o pobre não tenha como que se sustentar? Não, não é justo. É justo com que pessoas passem necessidade? Não. É justo com que pessoas em países onde são perseguidas, é justo que elas sejam maltratadas? É justo que mulheres sejam vendidas como escravas em povo árabe, em países terríveis? É justo que crianças morram de fome? Ou morram pela maldade humana? Não, isso não é justo. E é por isso que nós cristãos, quando somos salvos, fazemos essa justiça, mas para a glória de Deus. Porque essa justiça não é mais a nossa justiça, mas a justiça de Deus. Que justiça, qual é, na verdade, a primeira justiça que nós devemos buscar? O que nós cristãos devemos ter fome e sede? Não é somente a pessoa ter um bom alimento, isso é realmente importante, mas é a pessoa ser salva por Cristo Jesus, ela ser justificada por Cristo Jesus. Isaías 53, 5 a 6 diz o seguinte: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A verdadeira justiça é o próprio Cristo. Ele é a nossa justiça. Como diz Jeremias 23:6, o Senhor é a nossa justiça. Salmo 32, versículo 1, também diz que bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é encoberto. Qual deve ser o nosso desejo? Não é somente que as pessoas consigam se livrar de suas injustiças na terra. Nós devemos orar por isso, sim.
como eu disse aqui sobre mulheres que muitas vezes são vendidas como escravas. Nós devemos sim buscar essa justiça, mas a maior justiça que devemos ter sede e fome é a justificação de Cristo Jesus na vida das pessoas. Como está então a fome e a sua sede da justiça de Deus, não a nossa justiça, mas a justiça de Deus na vida de outras pessoas? Os que buscam a justiça de Deus, eles pregam o Evangelho a outras pessoas. Não somente dão alimento, mas dão alimento espiritual. Mas realmente falam de como elas podem se livrar da maldade humana, como eles podem se livrar da consequência do pecado, e é somente através de Cristo Jesus. Infelizmente, no Brasil e, na verdade, na América Latina, surgiu uma teologia chamada Teologia da Missão Integral. E essa teologia, eu posso dizer que ela já foi boa no seu início. A ideia dessa teologia é dizer, a frase-chave é o Evangelho todo para o homem todo. E a ideia da Teologia da Missão Integral é literalmente isso. Quando eu vou pregar o Evangelho para alguma pessoa, eu não posso simplesmente, como diz Tiago, falar de Deus e aquela pessoa passando fome e dizer, Deus te abençoe, e ir embora. Eu tenho que falar sobre o amor de Deus e mostrar isso na prática. E mostrar o verdadeiro amor de Deus na prática. Tirando aquela pessoa da miséria, tirando aquela pessoa de uma escravidão. Isso se torna então justiça social, e a justiça social de fato é importante para o cristão. No entanto, infelizmente, a TMI, Teologia da Missão Integral, ela foi indo por outros caminhos, ao ponto de esquecer o verdadeiro evangelho e se importar somente pela justiça social, ao ponto de dizer que pregar o evangelho é fazer justiça. E quando a gente olha para a Escritura, a gente vê que não é isso. Que fazer justiça faz parte, mas não é somente isso. Eu dar um pão para uma pessoa necessitada não é pregar o evangelho. Eu preciso pregar a Cristo. Então, dos dois estão errados, dois extremos estão errados. O primeiro extremo, aquele que prega o evangelho, mas não ajuda aquele que entregou a sua vida a Cristo, está errado. E aquele que simplesmente entrega o pão, ajuda aquela pessoa, mas não prega o evangelho com a sua boca, dizer você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa ser salvo, também está errado. Mas a justiça de Deus, a justiça divina, ela é pregar o evangelho àquela pessoa, para que aquela pessoa se torne então justa e ajudá-la em suas necessidades. Essa é a justiça de Deus. É isso o que Deus quer. Deus não quer somente que pobres sejam saciados. Deus quer que os pobres sejam saciados pela justiça de Deus, que os pobres realmente entreguem as suas vidas ao Senhor. E não somente os pobres, mas todas as pessoas, os ricos, qualquer pessoa. A justiça de Deus verdadeira é que o ímpio se torne justo. É o que Deus mais quer, é que o ímpio se torne justo. Você realmente quer a justiça divina? Você realmente quer que pessoas sejam salvas? Você ora pelos políticos que você mais odeia, para que eles sejam salvos e se tornem justos? Você deseja isso? Você deseja que aquela pessoa que você talvez mais odeia, que você gostaria que Deus enviasse, sendo bem sincero aqui, um raio na cabeça dela, ou que ela queimasse no fogo? Você ora para que ela se arrependa dos seus pecados e realmente creia em Cristo Jesus.
A verdadeira justiça é a salvação em Cristo Jesus. Indo mais para o fim, bem-aventurado, então, é aquele que tem o caráter de Cristo e vive de maneira mansa e justa em um mundo de guerras e contendas. Os justos, então, serão saciados, eles receberão a justiça de Deus. Agora, o que a justiça e a mansidão têm a ver um com o outro? Não parecem duas coisas diferentes? Você querer a justiça e ao mesmo tempo ser manso. Será que eu consigo buscar a justiça de Deus, mas ser humilde ao mesmo tempo? Na verdade, você só conseguirá ser manso se você for justo. E você só conseguirá ser justo se você for verdadeiramente manso. Se você quiser a justiça de Deus, mas implantar essa justiça com raiva aos outros, essa justiça ela não foi plena. Se você pregar o evangelho, olhando nesse sentido, com raiva da pessoa, você não está aplicando a justiça de Deus àquela pessoa. Por isso, ser manso e ser justo andam em paralelo. É a mesma coisa. Você querer a justiça de Deus, mesmo em choro, mesmo lamentando, mas é você saber que apenas Deus pode aplicar a justiça e que a verdadeira justiça não vem por nossas mãos, mas vem pela mão do Senhor. Você só conseguirá então aplicar a justiça de Deus se você for manso e humilde de coração, como Jesus Cristo foi. Salmo 116, versículo 5, para encerrar, diz assim, Salmo 116, versículo 5. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O próprio Deus é compassivo e justo. A justiça de Deus não é aplicada sobre uma ira injusta. Pelo contrário, a justiça de Deus é aplicada com mansidão. Mesmo Deus sendo irado contra o pecado, ainda assim, Ele continua sendo manso. Firme, não fraco, mas manso. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Que possamos imitar ao Senhor, que possamos imitar a Cristo, sermos bem-aventurados por Deus, porque Deus é assim, então também seremos dessa maneira. Vamos orar. Pai querido, te pedimos que o Senhor nos ensine a amar a justiça do Senhor, querer o bem da humanidade e também o bem do próximo, querer que a sua justiça reine assim na terra como é no céu. Nos ajude a querer a justiça de maneira mansa, a não revidar, mas virar a outra face. Que sejamos como Cristo, que nos justificou através da sua morte. Que possamos também morrer em prol da justiça de Deus, em prol do Evangelho. É o que oramos, em nome de Cristo.